Olá, nós estamos na 10ª edição do Congresso Nacional de Educação e nessa edição do CONEDU irei apresentar o trabalho A Trajetória da Educação Corporativa no Brasil, de minha autoria, Marcelo Pacheco, em parceria com o Inácio Azevedo Neto. Apresentando os autores deste trabalho para vocês. Eu me chamo Marcelo Wilson Ferreira Pacheco, sou doutorando em Currículo e Gestão da Escola Básica, sou mestre em Ensino, especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da EAD, sou pedagogo, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação na Amazônia, o GESTA Amazon, na Universidade Federal do Pará. E o Inácio Sérgio de Azevedo Neto é estudante do curso de Pedagogia na Universidade Federal do Pará e integra o Grupo de Estudos em Educação e Direitos Humanos, GEDH, da Universidade Federal do Pará também. Bom, contextualizando a escrita deste trabalho, é preciso a gente entender o porquê da pesquisa sobre educação corporativa, né? Um tema que, embora esteja em franca expansão, não é tão discutido dentro de uma perspectiva da pedagogia, né? Que é onde nós nos situamos, eu enquanto professor do curso de pedagogia e Inácio como aluno. Bom, primeiro, a convergência de interesses pessoais desses dois pesquisadores, né? O Inácio teve a oportunidade de ser meu aluno lá no 2º semestre do curso de Pedagogia, onde eu ministrei a disciplina Pedagogia em Organizações Sociais. Nessa ocasião, nós discutimos aí os diversos campos de atuação do pedagogo, sendo um deles a educação corporativa. A partir daí, surgiu o interesse do Inácio, enquanto estudante, de continuar dialogando sobre esse tema, e ele caminhou durante todo o curso buscando experiências nessa área. Hoje ele trabalha dentro de uma corporação, não ainda como pedagogo, mas dentro de uma perspectiva também corporativa, e ele chegou a buscar fazer o seu trabalho de conclusão de curso dentro dessa temática e me convidou para ser o seu professor orientador. Foi algo que eu aceitei e hoje nós estamos trabalhando na construção desse TCC dentro dessa temática, Então isso vem alinhar tanto o interesse do Inácio de ser um pesquisador dentro dessa área, escrever o seu TCC sobre esse assunto, quanto a minha, enquanto professor, e que tive também a oportunidade de pesquisar sobre educação corporativa desde a minha graduação e também na minha especialização, falando sobre educação corporativa, especialmente sobre universidades corporativas naquele momento. Essa pesquisa que a gente traz para vocês hoje aqui é um recorte inicial do TCC do Inácio, onde ele faz um apanhado histórico sobre o mundo do trabalho e como isso converge para a definição de uma educação dentro da empresa. Isso, claro, é um diálogo entre pesquisas anteriores e novas. A minha pesquisa, lá em 2013, para minha especialização em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância, onde eu falei de educação corporativa em universidades corporativas, e o trabalho do Inácio hoje, que é analisar modelos pedagógicos de formação corporativa. Então, há um diálogo e há uma atualização dessa pesquisa que eu iniciei lá em 2013 e hoje com o Inácio trazendo novos elementos para essa discussão. Tudo isso, de certa forma, também fortalece um discurso que nós temos dentro da nossa universidade de que precisamos abrir cada vez mais espaço para discutir sobre os diferentes campos de atuação do pedagogo. Nós estamos em uma faculdade de educação, que é quase que 100% escolocêntrica. O nosso curso de pedagogia, num desenho curricular de praticamente 50 disciplinas, apenas uma discute sobre esses outros campos de atuação. Então, quanto mais se pesquisa, quanto mais se busca conhecer sobre os diferentes campos de educação, de educação e de atuação do pedagogo, isso fortalece o discurso de que nós precisamos, na nossa universidade, abrir mais espaço, ter novas disciplinas, ter um programa de estágio em ambientes corporativos, por exemplo. Isso, claro, fortalece também a compreensão de que vivemos um fenômeno não de educação, mas de educações. E aí eu já trago, inclusive, a fala de Brandão, que diz que não existe um único campo de atuação do pedagogo, não existe uma única educação. Então, a educação corporativa vem também para definir, para se estabelecer como mais um campo de atuação do profissional da pedagogia. Esse contexto todo motiva
a escrita do nosso trabalho, que é um trabalho inicialmente de abordagem qualitativa, né? Trata-se de uma pesquisa exploratória, porque vem buscar conhecer um campo que não é tão explorado, não é tão comum você encontrar literatura discutindo sobre o mercado de trabalho numa perspectiva de formação, de treinamento, liderado por pedagogos. Então a gente vai encontrar, claro, muitos trabalhos e muitos textos bons sobre esse tema, trazidos e analisados por administradores, psicólogos, gestores de recursos humanos, mas não pelo pedagogo. Então, a nossa pesquisa ela é exploratória nesse sentido, para tentar aprofundar mais sobre esse tema, e eminentemente uma pesquisa bibliográfica, né, quase que na sua integralidade, porque vai tratar aí de textos retirados de livros e de periódicos que têm discutido esse tema ao longo dos últimos anos. Bom, para a gente falar sobre educação corporativa, a gente precisa primeiro entender o mundo do trabalho, né? Como ele vem evoluindo, né, ao longo dos anos, e de que forma isso vem se reverberar na visão que se tem sobre o trabalhador e sobre os processos formativos que precisam ocorrer no seio da instituição, visando, claro, a produtividade, a lucratividade, todas essas questões capitalistas que a gente conhece. Então, a trajetória do trabalho no Brasil, a gente consegue dividir em 4 grandes momentos principais, né? Primeiro, o período de Brasil Colônia, né, que é compreendido aí desde a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil até o momento da sua independência de Portugal, ali em 1822, né? Em seguida, um período de pós-escravidão, quando a gente vem daquele movimento abolicionista, né, caminhando já até os primeiros anos, ali até o primeiro quarto do século XX, né, um período de pós-escravidão que também é conhecido como Primeira República. Em seguida, a gente vem para a Era Vargas, né, um período que foi liderado aí pelo presidente Getúlio Vargas, que foi um período de grande significado e de grande avanço para os trabalhadores no Brasil. E, por fim, um outro marco é a Constituição Cidadã, né, em 1988. Então, venho trazer um pouquinho de como se caracteriza cada um desses períodos, para a gente entender em que momento a educação corporativa passa a ser discutida e é trazida ao foco para o treinamento do profissional brasileiro. Bom, no período Brasil Colônia, né, que durou aí mais de 300 anos, é um grande recorte da história do nosso país, o trabalho era caracterizado inicialmente pela exploração dos nativos, né, dos indígenas, que eram levados a trabalhar, né, e de maneira escravizada, e em seguida a escravidão direcionada aos africanos, né, que vinham para o Brasil nessa condição, trabalhar especialmente na lavoura do café e da cana-de-açúcar, né? Então é de conhecimento de todo mundo aqui que nós vivemos um período muito difícil, né, que quase inexistiam direitos trabalhistas, né? Ainda se pautava o trabalho muito na visão grega de que era algo subalternizado, inferiorizado, de que o trabalho ele era destinado para aquela camada da população mais carente, né? Especialmente para os escravizados aí, que tinham jornadas intensas e desgastantes de trabalho e que não recebiam remuneração, não recebiam nenhum tipo de benefício, e recebiam punições e castigos por conta de um trabalho executado de maneira que era julgado pelos seus senhores ineficaz, né? Então nós vivemos aí um período muito longo para o mercado de trabalho de questões muito difíceis, né? De não se estabelecer direitos trabalhistas. Quando a gente chega no período da Primeira República, que é um período caracterizado pós-abolição, né? A gente tem um momento ali demarcado de abolição da escravatura, em 1888, né? E após esse período, se caracteriza o quê? O trabalho dentro das fábricas, né? Uma forte imigração de pessoas vindas de outros países para trabalhar no Brasil, e aquela pessoa que antes na condição de escravizada, agora na condição de liberta, encontrava grande dificuldade de se estabelecer no mercado de trabalho, porque ela não tinha uma qualificação adequada, não tinha recebido naquele período
nenhum tipo de treinamento para que pudesse executar outras funções que não aquelas que eles executavam no período da escravidão, né? Então foi um momento de grandes dificuldades, né? Algumas literaturas apontam, inclusive, que aquele cidadão liberto, na condição de liberto, voltava para as fazendas onde trabalhava enquanto escravizado, pedindo para voltar àquela condição, porque pelo menos naquele momento ele tinha o que comer, né? E era o que ele sabia fazer, que era trabalhar naquela lavoura. E na condição de liberto ele não estava conseguindo o emprego que agora era possível a ele. Então foi um período assim de grandes dificuldades, né? Apesar de serem homens livres, não tinham direitos trabalhistas garantidos ali e o trabalho ainda era visto como algo subalternizado, né? Quando a gente chega a partir da década de 30, na era Vargas, do presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder aí durante 15 anos, foi um período em que o trabalho passou a ser enxergado de uma maneira melhor. Então, é nesse período, por exemplo, que a gente tem aí a criação da consolidação das leis trabalhistas, né, que concentra ali os benefícios, os deveres e direitos desse cidadão trabalhador, né, desse profissional brasileiro. É quando surge a carteira de trabalho, é quando surge o direito a férias, a previdência social. Então foi um período de grande efervescência e de conquistas de muitos direitos trabalhistas nesse momento aí até chegando à década de 1950. Um outro grande marco do mundo do trabalho no Brasil é a escrita da Constituição Federal de 1988, né, que a gente conhece como Constituição Cidadã. É quando ela incorpora a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e começa a dar aí uma maior atenção a este trabalhador já caminhando para o final do século XX. Bom, nesse contexto, a gente precisa entender, então, em que momento passa-se a olhar para a educação corporativa como algo que faça, de fato, parte desse contexto do trabalho, né? Isso vem a partir, inicialmente, da visão de Peter Drucker, lá em 1970, quando ele começa a falar sobre a teoria do capital humano, né? Enxergar que toda e qualquer instituição ela é composta por trabalhadores, por pessoas humanas que têm ali as suas especificidades, sua particularidade, a sua humanidade, que é levada para dentro do ambiente corporativo e que precisa ser enxergada. Essa discussão ela caminha ali de 1974, chega até Fleury em 1997, que também vem discutir esse assunto, né, já caminhando para o conceito de qualidade de vida no trabalho, né, que Fernandes, lá em 1996, começa a falar que o trabalhador de qualquer instituição ele precisa ter qualidade nas condições em que ele exerce o seu trabalho, né? Então se fala aí sobre jornadas de trabalho, sobre benefícios, sobre direitos, sobre posturas que precisam ser adequadas e de como este trabalhador está se sentindo. Então entra em um forte olhar de subjetividade que Tolfo e Pitinini em 2001 também vem discutindo, né? E pensando nesse ponto, um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento do profissional é a sua formação, né? Então entra aí a visão de Dewey sobre trabalho e educação, de você ter a oportunidade de se qualificar e colocar em prática aquilo e experienciar algo que possa ser significativo para a sua formação, tá? Hoje, o que nós temos enquanto mais moderno dentro da educação corporativa são os grandes centros de treinamento, onde as instituições têm investido muito para capacitar profissionais, para qualificar o seu pessoal, para investir em tecnologia para que isso aconteça, né? Que são as universidades corporativas. Embora seja um termo que foi falado primeiramente por Gianni Mester lá em 1998 e depois confirmado pela Marisa Eboli, ele vem sendo discutido até hoje. Nós temos hoje no Brasil casos muito significativos de instituições que têm um forte programa de formação continuada dos seus trabalhadores, né? Que tem universidades corporativas consolidadas, parceiras inclusive de universidades federais dentro do nosso país.
é o que a gente tem hoje enquanto perspectiva mais moderna nesse sentido. Bom, como eu falei para vocês, esse é um recorte inicial do trabalho de conclusão de curso do Inácio, então ele vem trazer a discussão no início mesmo, a contextualização desse mundo do trabalho, para que mais na frente ele possa fazer uma análise dos programas pedagógicos que as instituições têm utilizado. Tá? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Eu deixo para vocês então aqui algumas referências que nós utilizamos para essa pesquisa inicial e agradecemos a atenção de todos. Deixo aqui os nossos contatos, tanto de e-mail quanto de redes sociais, para que vocês entrem em contato com a gente caso tenham alguma dúvida, caso queiram continuar discutindo sobre esse assunto. Vai ser muito bom trocar essa ideia. Muito obrigado.